esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelista São João, no capítulo 14 do seu evangelho, nos apresenta aquele discurso que Jesus fez, o chamado discurso do adeus, o discurso da despedida. Aproximava-se a Páscoa de Jesus, o mistério de sua paixão, morte e gloriosa ressurreição, como ele já havia anunciado a seus discípulos. E, portanto, diante desse discurso de adeus, de despedida, os discípulos ficaram tomados de tristeza. Porém, Jesus, nesse discurso, ele explica perfeitamente o motivo pelo qual ele deveria partir. Mas, por conta da tristeza do coração dos discípulos, Jesus diz a eles: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Justamente porque a paz de Jesus, irmãos e irmãs, não é simplesmente uma vida tranquila, não é simplesmente uma vida sem dificuldades. A paz de Jesus é consequência da fé nele. A paz de Jesus é consequência de um coração espiritualmente enraizado nele. Não é, portanto, uma tranquilidade qualquer. Pelo contrário, ele também deixou bem claro que quem quer segui-lo deve tomar a sua cruz, ou seja, no caminho dos discípulos e discípulas de Jesus, o mistério da cruz sempre se apresenta por meio de dificuldades, situações que despertam angústia, sofrimento, dor, por causa do testemunho do Evangelho, por causa da pregação da palavra libertadora de Deus, por causa do testemunho do reino de Deus, os discípulos missionários de Jesus Cristo passam por situações difíceis. Mas, uma vez que seus corações, pela fé, estão enraizados no Senhor, os discípulos não se deixam intimidar.
Não. Os discípulos muito menos respondem a atos de violência com violência. Não. Porque eles têm Jesus em seu coração. Eles têm este shalom de Deus, o shalom do Pai, a paz, que vem de Deus por meio da fé, de tal forma toma conta do coração do discípulo missionário, que ele persevera com fidelidade no testemunho da fé, no testemunho de uma vida comprometida com o reino de Deus, mesmo passando por dificuldades. Nós ouvimos na primeira leitura esse testemunho que Paulo nos dá. Como São Lucas, autor do livro dos Atos dos Apóstolos, narra, Paulo, depois de ter pregado ali a palavra de Deus, em Antioquia e em Icônia, ele foi apedrejado. Tanto assim que pensaram que ele estivesse morto, diz São Lucas, na primeira leitura que ouvimos. Porém, logo em seguida, Paulo se levanta. Paulo continua a realizar a sua missão, o seu apostolado, continua a visitar cidades por onde ele já havia passado. E pela ação do Espírito Santo, pela sabedoria que o Espírito Santo lhe dava, Paulo, inclusive, foi pouco a pouco organizando as comunidades cristãs, colocando ali, à frente dessas comunidades, presbíteros, sacerdotes, anciãos que pudessem liderar a comunidade, organizar a vida da comunidade cristã. E aí, passando por essas cidades, que coisa impressionante. Paulo encorajava, Paulo exortava os discípulos a permanecer firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Que coisa impressionante. Sendo por muitas vezes perseguido, apedrejado, Paulo persevera. Por quê? Porque o seu coração estava tomado dessa paz, desse shalom de Deus, a paz que nos vem da fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. Por isso ele não se deixa intimidar. O seu coração não é tomado pela perturbação, pelo contrário. Por isso, irmãos e irmãs, nesse tempo pascal, atravessando as dificuldades que estamos atravessando, muitas dificuldades, não somente de ordem da saúde pública, muitas dificuldades tendo em vista a realidade desse novo coronavírus, dificuldades que enfrentamos em nossas famílias, em nossas comunidades, e as dificuldades também de ordem econômica, de ordem financeira, ou seja, diante de tantos desafios, que Deus nos dê a graça de perseverar com fidelidade, que nós possamos ser fiéis no testemunho de Jesus Cristo, que possamos pedir, irmãos e irmãs, ao Espírito Santo de Deus, que Ele em nosso coração nos dê esta paz, a paz do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança, para que permaneçamos fiéis a Ele, mesmo atravessando dificuldades, que possamos perseverar no testemunho da fé, pela prática do amor, pela prática da caridade, que não respondamos ao mal com o mal, que não respondamos à violência com violência. Pelo contrário,
como Paulo nos testemunha, que saibamos responder ao mal com o bem, o testemunho de uma vida comprometida com o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.